Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, historicamente, a gente vê que a cultura de muitas igrejas acaba tratando o casamento como se fosse o time principal da maturidade cristã, né? Isso deixa a solteirice parecendo aquela segunda divisão esportiva ou um projeto que ficou pela metade. Mas, hoje, nós vamos desconstruir essa narrativa de pressão constante, porque entender o que realmente está por trás disso muda tudo. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Será que a vida não conjugal é realmente uma divisão secundária? Existe um privilégio matrimonial tão fortemente institucionalizado em muitas congregações que a gente precisa, com urgência, parar e questionar se isso faz algum sentido. Para entender essa questão a fundo, a nossa explanação vai passar pelo contraste entre estigma e realidade, a solteirice vista como dádiva, a redefinição de família trazida por Cristo, o nosso foco na eternidade, a grande transição do Antigo para o Novo Testamento e, finalmente, as ferramentas práticas para rejeitar a ideia da sala de espera. Bom, entrando na primeira parte do nosso material, estigma contra a realidade. O nosso ponto de partida é entender um conceito chamado solteirismo. Essa é uma dinâmica real e muito sistêmica. Sabe quando espaços de liderança e de tomada de decisão são muitas vezes reservados quase exclusivamente para casais? Pois é, isso gera uma sensação profunda de exclusão institucional para todos que não se enquadram exatamente nesse molde. Mas olha só como os fatos desmentem os mitos. Prestem bem atenção. Não há absolutamente nenhuma base teológica para afirmar que uma pessoa solteira é menos completa, menos madura ou menos equipada para o ministério. Nenhuma. E a prova definitiva disso, Jesus Cristo. Pensa bem, o ser humano mais perfeito, sábio e completo que já existiu, viveu toda a sua vida terrestre como um homem solteiro. Isso por si só já deveria virar a nossa chave, concorda? O que nos leva ao segundo ponto de hoje, a ideia da solteirice como uma verdadeira dádiva. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo traz uma visão completamente transformadora sobre isso. Ele usa a palavra grega charisma para descrever a solteirice. E o detalhe incrível é que essa é exatamente a mesma palavra usada para descrever os dons espirituais concedidos para a edificação de todo o corpo da igreja. Não é uma falta de algo, gente. É um dom espiritual. E, como a gente pode ver, o propósito desse dom não tem nada a ver com aquela solidão melancólica que muita gente imagina. Na verdade, é uma escolha ativa, é um estado que permite uma devoção indivisa ao Senhor. O foco total aqui está no autodesenvolvimento e no serviço dedicado de corpo e alma ao reino, sem tantas distrações. E agora, avançando para a parte 3 da nossa estrutura, vamos ver como a nova família de Cristo muda todas as regras do jogo. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, Jesus redefine radicalmente a própria ideia de parentesco. O eixo principal da família cristã deixa de ser simplesmente os laços biológicos e passa a focar nos laços espirituais. Ou seja, todo mundo que faz a vontade de Deus vira irmão, irmã, mãe. A igreja, então, é chamada para ser aquele lar primário, a verdadeira família de todos os seus membros, sem nenhuma distinção. E Cristo foi até mais longe no capítulo 19 de Mateus, quando fala sobre aqueles que escolhem viver como eunucos por causa do reino dos céus. Isso legitima totalmente a escolha voluntária de abdicar do casamento em prol de um propósito espiritual maior. É um chamado superelevado que quebra de vez aquele velho paradigma de que a procriação física seria o único caminho louvável de vida. Chegamos então ao nosso quarto tópico, que é essencial para colocar tudo em perspectiva: o foco na eternidade. Essa passagem de Marcos, no capítulo 12, traz uma perspectiva teológica que é de explodir a cabeça. Ela nos lembra que na ressurreição as pessoas não vão se casar nem ser dadas em casamento. É um lembrete forte, né? Mostra pra gente que as instituições terrenas, incluindo a própria aliança conjugal, são estritamente provisórias. Sendo assim, a solteirice atua como um testemunho profético radical. E o que isso significa na prática? Significa que uma vida de solteirice aponta visual e existencialmente para o nosso futuro eterno. Ela lembra a toda a comunidade que a nossa satisfação final, a nossa realidade suprema, se encontra unicamente na presença de Deus e não apenas na instituição do casamento. E isso se conecta perfeitamente com a nossa parte 5, a grande transição do Antigo para o Novo Testamento. A magnitude do contraste aqui é fascinante. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, o mandato era de reprodução biológica mesmo, crescei e multiplicai-vos, justamente para garantir a herança física da nação de Israel. Mas quando pulamos para o Novo Testamento, o imperativo muda para fazer discípulos de todas as nações.
A família de Deus agora cresce de forma explosiva através da conversão espiritual e do batismo, e não mais apenas por linhagem de sangue. Para internalizar uma mudança teológica tão grande, os especialistas sugerem que a gente faça também um ajuste de vocabulário e mentalidade. Em vez de focar naquele conceito de carência passiva que geralmente vem grudado na palavra solteiro, a ideia é abraçar a força ativa de palavras como celibatário ou casto. Essa simples mudança ajuda demais na transição psicológica para uma vida de solitude muito mais produtiva e resolvida. O que nos leva direto à nossa sexta e última parte, rejeitando a sala de espera. Pessoal, a mensagem central é muito clara. A solteirice não é uma maldição de jeito nenhum, e muito menos uma sala de espera onde a vida fica eternamente em pausa aguardando algo acontecer. A ideia é rejeitar o isolamento. É hora de buscar e cultivar amizades espirituais profundas, praticar a hospitalidade de portas abertas e usar essa incrível liberdade de tempo para servir a comunidade com dedicação total ao momento presente. Então, para fechar a nossa explanação de hoje com chave de ouro, a grande provocação que fica é a seguinte: entendendo o propósito e a dignidade inquestionável dessa fase da vida, como é que toda essa imensa liberdade do presente vai ser ativamente usada hoje para construir uma família espiritual e eterna? É uma oportunidade incrível para a igreja de fato viver e ser tudo o que ela nasceu para ser. Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima.